Pronto. Ok, alguém entrou. Ana. Olá, moçada, bom dia. Bom dia. Tudo bem, meus queridos alunos? Tudo, e você? Tudo bem. E vamos nós, então, para o que der e vier. Aí o pessoal vai chegando e a gente vai tocando o nosso barco. Meninos, não sei se vocês viram, mas eu tinha mandado ontem à noite um arquivo para vocês imprimir e para poder acompanhar. É mais ou menos como aquelas primeiras aulas que a gente fez isso com que tema que era aquele tema. A gente andou fazendo isso no começo dessas aulas do Zoom. Já nem lembro mais qual era o tema, que eu estou ficando velho, moçada. Mas a gente fez. E aí, o que a gente tinha? Enfim, um arquivo do Word e a gente meio que interagia. Era o tema migrações. Vocês se recordam? Então, qual teria sido a ideia naquele momento? Que vocês fossem completando as informações conforme a gente fosse discutindo, né, os conceitos. E agora é a mesma coisa. Então, vamos primeiro lá para a nossa próxima imagem. Na verdade, aquele arquivo que eu mandei para vocês não é bem isso que ele traz, mas a gente vai usar isso daqui como referência. Deixa eu só fazer uma coisinha, pronto, tá. Naquela folhinha que eu mandei para vocês, tem isso aqui, moçada, ó, hidrografia, classificação, tudo bem? Então, vocês têm que ter esse arquivo ou esse papel impresso do lado para ir preenchendo as informações que a gente vai incluir, tudo bem? Bom, quem eventualmente tem outras formas de fazer isso, tem quem, por exemplo, salva no computador isso daí e vai incluindo, digitando as informações adicionais, mas, de qualquer forma, é isso aí que vocês têm que ter na mão para a gente poder acompanhar a aula. De qualquer forma, vamos voltar. Então, a gente tem algumas explicações. Quem, porventura, não tem impressora, vai acompanhando a aula, de qualquer forma, e a gente vai falando sobre tudo que está escrito ali, mas o ideal seria isso, ter a folhinha aí do lado para vocês irem anotando algumas coisas que a gente vai adicionando. Mas vamos lá então. Meninos, a gente encerrou o conteúdo da apostila 1, que me cabia, né? Acho que o Léo também encerrou, deve estar encerrando a parte dele. Parece que ele já encerrou, pelo que a gente conversou, e acredito eu que ele já tenha começado a apostila 2. Então, se ele já começou a apostila 2, a gente vai pegar a segunda metade dela, tudo bem? E, na verdade, como a gente pegou um pouquinho mais da metade da apostila 1, a gente vai pegar agora um pouquinho menos da metade da apostila 2, tudo bem? E, no caso, o tema que nos cabe agora é o tema hidrografia. E hidrografia, claro, estaremos falando sobre água, né? Mas não água em todo e qualquer aspecto ligado a esse tema água, mas rios e lagos, principalmente. Então, essa que vai ser a nossa ênfase. Então, a gente não vai dar muita bola para oceanos, por exemplo, porque tem aula específica para litoral. Então, ali a gente fala mais dos oceanos. Então, aqui nas aulas de hidrografia, são 3 aulas. A gente começa a falar sobre elas nessa semana. Semana que vem continua falando sobre hidrografia. Mas, enfim, então o início de hidrografia é lembrar que existe uma coisa chamada ciclo da água, que é o que nós temos nessa imagem. Tudo bem? Lembrando, né? Está lá a água, maior parte dela nos oceanos, assim, esmagadora maioria da água que tem no mundo está nos oceanos e não nos continentes, né? Então a gente fala que a maior parte da água que tem no mundo é uma água salgada. Então a água doce é um percentual muito pequenininho do total da água que tem disponível no planeta. E essa água doce, em sua maioria, está nas calotas polares, né, congelada. Então, se você eliminar a quantidade de água doce nas calotas polares, a quantidade de água doce no subsolo, que a gente chama de lençol freático e aquíferos subterrâneos, a quantidade de água doce que está presente na atmosfera, seja formando nuvens, seja invisível
como vapor d'água em suspensão, o que sobra para os rios e lagos é muito pouco. Então, tem que tomar muito cuidado com essa água, porque ela pode fazer uma falta gigantesca, viu, moçada? E vale a pena lembrar um outro detalhe. Não sei se vocês sabem, mas se a pergunta fosse: da água doce que temos no mundo, o que se faz? Qual que é a principal aplicação dessa água doce? E as estatísticas são meio confusas, tem autor que dá um número diferente do que eu vou dar, mas se fala que mais ou menos 70%, vejam isso, 70% da água doce do mundo é usada pela agricultura. Então, normalmente o que vem à cabeça do aluno é a água que está sendo usada na sua casa, ou seja, o abastecimento das nossas residências, né? Só que o total de água que abastece as residências, ele é muito pequeno quando comparado aos 70% da água que é usada na irrigação. Então, é para produzir alimentos que a água doce mais é usada. Então, a gente fala assim, 70% da água na agricultura, 20% da água pela indústria e 10% nas residências e outras finalidades. Então, vejam que é pouquinho, né, o que acaba chegando nas nossas casas. A maior parte vai para a agricultura, em segundo lugar, para a indústria. Enfim, e voltando para o ciclo da água, moçada, o que nós temos? Né? A água evapora, vai para a atmosfera, condensa, quando há um resfriamento, e aí cai na forma de chuva, ou na forma de neve, enfim. E aí essa água que chega até a superfície, ela pode se infiltrar no subsolo, no lençol freático, nos aquíferos, e ela pode também escoar até os rios e lagos, não é? Ou até os oceanos, e aí tudo começa de novo, evapora, condensa, infiltra ou escoa, evapora, condensa, infiltra ou escoa, enfim, o chamado ciclo da água, bem? Então vamos lá. Meninos, olha os conceitos iniciais que temos aqui. Esses conceitos iniciais, só botar aqui no cantinho, pronto. Esses conceitos iniciais, vamos dar uma olhadinha da parte de cima em sentido horário, tudo bem? Então vamos lá no alto desse morro, aí aparece em sentido horário o termo afluente. O que é o afluente? É um rio menor que deságua no rio principal. Continua em sentido horário. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do próprio rio. Sentido horário. Os rios desaguam no mar ou nos rios, é a sua foz. Esse termo foz vai ser importante para a gente logo mais, ao começar a preencher a tal da folhinha que eu passei para vocês. Aí vamos lá. Seguindo no sentido horário, interflúvios. São as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. O que é essa bacia? Olha no centro do esquema. Está escrito bacia hidrográfica. Tem muita gente que acha que a bacia hidrográfica é o rio e os seus afluentes. Não é. Isso é rede hidrográfica ou rede fluvial. Bacia hidrográfica é a região que é banhada por um rio e seus afluentes. Então veja que a bacia hidrográfica, aí nesse esquema, ela está delimitada por esses traços amarelinhos descontínuos. Então, tudo que está dentro do traço descontínuo é a bacia hidrográfica, é a região banhada por um rio principal e os seus afluentes. E para fechar as informações, em sentido horário, olha que nós temos ali em cima o rio, que tem sua origem lá nascente. Tudo bem? Então, esses são os conceitos que integram a chamada bacia hidrográfica. Agora vamos para a próxima imagem. E a próxima imagem, meus queridos, ela mostra a folhinha que eu pedi para vocês imprimirem. Tudo bem? Vamos dar uma lida no que está escrito aí. Ó, diz lá no alto, hidrografia, classificação. E aí logo abaixo aparece critério, direção dos cursos d'água. O que a gente tem? Olha o número 1, 2, 3 e 4. Tem lá, rios exorreicos, a água corre para o mar. A gente podia pensar que é a maior parte dos rios, porque se você pensar aqui em Andeara, esses riozinhos, esses córregos todos que nós temos aqui, ou eles correm ao norte para o Rio São José dos Dourados, ou eles correm ao sul para o Ribeirão da Ponte Nova. E o Ribeirão da Ponte Nova deságua no Rio Tietê,
e o rio São José deságua no rio Paraná. O próprio rio Tietê, depois, ele vai desaguar no rio Paraná, o rio Paraná deságua no rio da Prata, o rio da Prata deságua no mar. Então, se a pergunta fosse, para onde vai a água dos riozinhos da nossa região? Conclusão, vai para rios que correm para o mar. Então, a gente fala que os rios da nossa região são rios exorreicos, porque a água corre para o mar. Aí volta para as informações da folhinha. 2, rios endorreicos. Olha o que diz ali. A água corre para um lago sem comunicação com o mar. Porque pensa, se a água corre para um lago e esse lago não tem comunicação com o mar, a água está se acumulando ali. Mas por que o lago não transborda? Porque ele tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, né? Pode até ser que o nível dele varie ao longo do ano, mas varia pouquinho. Porque ele está mais ou menos no ponto de equilíbrio. Mas a gente mais ou menos vai deduzir que parte dessa água está evaporando, que chega com os rios, ou está se infiltrando, não é? E automaticamente o lago não transborda. Então esse lago não vai chegar a água dele até o oceano, tudo bem? Tem rio que faz isso, deságua no lago, o lago deságua num rio e esse rio leva a água do lago para o oceano, como se fosse uma imensa caixa d'água vazando constantemente sua água em direção ao oceano. Aí funciona assim. Quando os rios correm para o mar, número 1, rios exorreicos. Quando correm para lagos que não têm comunicação com o mar, rios endorreicos. Tudo bem? Aí vem o 3, rios arreicos. O que é isso? Estou no meio de um deserto, vem uma chuvarada e forma meio que uma enxurrada. Só que essa enxurrada, conforme a chuva acaba, ela vai se infiltrando a água no subsolo e no solo, ou ela vai evaporando, e aí esse rio se desfaz antes de chegar no mar e antes de chegar num lago. Então, esses são rios temporários, rios que desaparecem em algum momento. E se a água não alcançou o lago nem o mar, a gente chama esses rios de rios arreicos. Detalhe, estou lá no Nordeste do Brasil e tem um monte de rio arreico que deságua no Rio São Francisco. O que acontece ali? Os rios são temporários, mas não são arreicos. Por quê? Porque eles desaguaram no Rio São Francisco, o Rio São Francisco deságua no mar. Então, se o rio temporário tem as suas águas despejadas no mar, ele é um rio exorreico. Se o rio temporário não alcança o mar nem um lago, aí sim ele é um rio arreico. E dá uma olhada no número 4, que é o chamado rios criptorreicos, que são rios subterrâneos. Isso existe, moçada. Rios que correm nas cavernas. Então, esses são rios criptorreicos. Essa cripta tem o sentido de caverna. O que eu queria que vocês fizessem, moçada, com uma caneta, destacassem exemplos. Exemplos do quê? Dos rios maiores que tem no mundo, que são ou exorreicos, o número 1, ou endorreicos, o número 2. Os rios arreicos e rios criptorreicos não são rios de muito destaque, eles são rios de pequeniníssimo porte, tudo bem? Então vamos pensar. Estou falando do rio Tietê, que passa não tão longe da gente. O que ele é? Lembra, a água dele vai para o rio Paraná, a água do rio Paraná vai para o rio da Prata, e o rio da Prata vai para o mar. Então, o rio Tietê é um rio exorreico, a água corre para o mar. Então, o que seria legal fazer nessa folhinha? Pegar uma caneta e escrever na frente de rios exorreicos. Exemplo, rio Tietê. Tudo bem? Depois que vocês fizeram isso, estou dizendo que vocês estão com a folhinha aí do lado, já escreveram isso, rios endorreicos. Lembra que ano passado nós falamos do Mar Morto, lá no Oriente Médio? E o Mar Morto, na verdade, é um lago de água salgada. Tem um rio famoso que deságua no Mar Morto, e o Mar Morto não se comunica com o mar. Não sei se vocês se lembram, alguém se lembra que rio era esse? Que rio importante, famoso, que deságua no Mar Morto? O Rio Jordão, lá em Israel. Divisa de Israel com a Jordânia. Então, o Rio Jordão é um exemplo de rio endorreico. A água não vai parar no mar. Lembrando que o Mar Morto, na verdade, é um lago de água salgada. Por isso que eles chamam de mar. Só que ele não tem comunicação com o oceano. Então, o Rio Jordão é um exemplo de rio endorreico. Então, na folhinha, escreve na frente de rio endorreico, exemplo, Rio Jordão. Tudo bem? Os outros dois, a gente não vai dar exemplo, porque são rios muito pequenininhos.
Então, não tem nenhum rio importante mundo afora que seja arreico ou criptonero. Tudo bem? Vamos lá, a gente vai continuar com a folhinha agora, com o próximo critério, o critério é a foz. E olha o que está dizendo aí, a foz é o local onde o rio deságua. Tudo bem? Pode ser no mar, pode ser no outro rio, pode ser num lago, tanto faz. E dá uma olhadinha aqui que aparece logo na sequência, A, B e C. A, em delta, B, em estuário e C, mista. O que significa isso? Aí tem umas imagens, que eu vou sair aqui da folhinha, vocês continuem com a folhinha aí do lado. As imagens são para explicar o que é a foz em estuário, o que é a foz mista, o que é a foz em delta. Então dá uma olhadinha, moçada, foz em estuário. O que nós temos ali? Um rio alcançando o mar. Olha na imagem à esquerda. O rio alcança o mar. E do lado tem um exemplo, que seria o Rio da Prata. O Rio da Prata está recebendo águas do Rio Paraná, aí deságua no Rio da Prata, que deságua no mar. O Rio da Prata, na verdade, é o quê? É um trecho de água doce que aparece na imagem meio marronzinha, que é uma água meio barrenta, porque ela tem sedimentos. Então, a imagem foi obtida quando um monte de chuva levou barro para o Rio da Prata e o Rio da Prata desagou no oceano com água barrenta. Tudo bem? Antes de falar da foz mista, ali embaixo, eu queria que vocês vissem essa próxima imagem, que é a foz em delta. O que é o delta? Olha o que a imagem mostra. Vocês têm à esquerda um rio alcançando o mar. Só que na hora que o rio chegou no mar, ele se ramificou, formando um monte de ilha. Como é que essas ilhas foram formadas? Essas ilhas foram formadas pelos sedimentos que o rio trouxe e depositou ali onde ele encontrava o mar. Esse sedimento não se depositou antes. Por quê? Então dá uma olhadinha o que está dizendo o desenho. Ó, vamos para o desenho. O que é o delta de um rio? Está dizendo aquela gotinha. Aí embaixo diz, acúmulo de sedimentos na foz do rio. Mais embaixo, a água rápida leva sedimento. O que a gente deduz? Que antes do rio encontrar o oceano, moçada, a água vinha com uma certa velocidade. Na hora que o rio encontrou esse delta, que são essas ramificações, é um terreno muito plano. E por ser um terreno muito plano, a água passa a correr com menos velocidade. Aí os sedimentos se depositaram no fundo do rio, formando esse monte de ilha e essas ramificações. Isso é um delta. Na imagem à direita, a gente tem o delta que gerou a palavra delta. Por quê? Porque ele tem um formato meio triangular. Esse conjunto de ilhas entre o rio e o oceano, tem um formato meio triangular que lembra a letra delta do alfabeto grego. Então, olha na imagem à direita, você tem o Rio Nilo chegando até lá ao norte, no mar Mediterrâneo, formando um delta, um monte de ramificações. Então, automaticamente, a gente fala que o delta do Nilo serviu de referência para estabelecer a palavra delta. Mas nem sempre eles têm formato triangular, viu? Olha, por exemplo, aqui, o seguinte, o chamado delta do Parnaíba, no Brasil. O que a gente tem? Olha na imagem à direita, tem um rio em amarelo alcançando o mar. Quando a gente vê essa imagem à direita, não dá para perceber que é um delta. Esse rio se chama Rio Parnaíba, é a divisa do Maranhão com o Piauí, lá na região Nordeste. Agora, dá uma olhadinha na imagem à esquerda. A imagem à esquerda é o ponto em que esse rio encontra o mar. Aí tem um monte de ilha, mesmo que não forme a letra delta, é considerado um delta, porque sempre quando tiver um monte de ilha no ponto em que o rio encontrou o mar, a gente considera isso foz em delta. Tudo bem? Então, se a pergunta fosse o que é uma foz? A foz é o ponto em que o rio encontra o mar, outro rio ou um lago. E se tiver um monte de ilha, como é o caso do Rio Nilo, e como foi o caso do Rio Parnaíba no Brasil, a gente fala que é uma foz em delta. Volta para essa imagem. Quando não tem ilha nenhuma, é o rio encontrando o oceano, como na primeira imagem, que vocês têm aí no canto esquerdo desta imagem, é um estuário. E dá uma olhadinha no lado direito, tem uma informação que é foz mista, é o caso do rio Amazonas. O que está acontecendo ali? O rio Amazonas é esse rio que está à esquerda da imagem de baixo.
Esse rio à esquerda chega no mar, forma algumas ilhas, e inclusive uma delas, a maior delas, a ilha de Marajó, lá na região norte. A gente fala que essa é uma foz mista. Por quê? Porque esse rio ele tem um canal bem aberto, ele não é tão ramificado quanto aqueles em delta, e por ele ter um canal bem aberto, mas formar uma ou outra ilha, a gente fala que é uma mistura do delta com o estuário. Então, o rio Amazonas é uma foz mista. Aí voltemos para a folhinha, moçada, o que eu queria que vocês fizessem na folhinha. Tendo imprimido ela, estando ela aí do ladinho, pega uma caneta e mostra o seguinte. Onde tem a letra A, em delta, com ramificações, escreve na frente, exemplo, Rio Nilo. Tudo bem? Então, ele é um exemplo de foz em delta. Aí anotou aí, Rio Nilo. Embaixo, em estuário. Aí, exemplo, põe ali, Rio da Prata, que é esse rio onde o Rio Paraná desagou nele e ele desagou no mar. Então, Rio da Prata é um exemplo de rio com foz em estuário. E onde tem C, mista, aí vocês colocam na frente, está escrito lá, possui um evidente canal principal e também ramificações secundárias. Então, o exemplo vai ser o rio Amazonas. Tudo bem? Bom, anotado esses 3 exemplos, aí a gente vai agora para a última informação dessa parte da folhinha, já que a folhinha tem outras informações depois, que é o critério do regime fluvial, ou seja, a origem da água. O que nós temos aí? Ó, vejam que a origem da água pode ser desses 3 tipos. Pluvial, o que significa isso? Água originada da chuva. É a maioria dos rios. Pega o rio Tietê, mais ao sul de Nhandeara, ou o rio São José dos Dourados, mais ao norte de Nhandeara, tem regime pluvial, porque a água vem da chuva, basicamente. Aí depois dá uma olhadinha embaixo. Nival e glacial, o que significa isso? Neve deu origem ao rio, glacial, a geleira deu origem ao rio. Então, nival e glacial é quando o derretimento da água dá origem ao rio. Tudo bem? Mista, água da chuva e do degelo. Degelo é o derretimento, né, da água. Então, conclusão, pensemos, quem que a gente vai dar como exemplo, moçada, de regime de origem pluvial? Põe como exemplo o rio Tietê, aqui pertinho da gente. Ou poderia ser o rio São José dos Dourados. Então, puxa aí na folhinha, uma caneta, anota, pluvial, na frente, exemplo, rio Tietê. Bom, escreveram isso, aí vamos lá. Nival e glacial. Nenhum rio muito importante mundo afora é exclusivamente dependente do derretimento da neve e do gelo. São rios muito pequenininhos, em áreas mais frias, tudo bem? Então não vamos citar nenhum rio importante de exemplo. Já mista, sim. O que é um regime fluvial cuja origem da água é mista? Um rio importante brasileiro, o maior rio do Brasil, o rio Amazonas. Por quê? Porque ele tem foz mista. No Brasil, você não tem nenhum lugar que a neve dá origem a um rio, só ela. Mas você tem o rio Amazonas, que não nasce no Brasil, ele vem lá do Peru, lá da Cordilheira dos Andes. O que significa isso? Que a Cordilheira dos Andes é muito alta, ela tem muita neve, muita geleira no alto, e parte do ano, o que está alimentando o rio Amazonas é o derretimento da neve e do gelo no alto dos Andes, que é a região da nascente do rio Amazonas. Só que conforme o rio Amazonas avança em território peruano e entra em território brasileiro, aí ele passa a receber muita chuva também. Então, conclusão, a nascente dele depende do degelo, mas no restante do curso dele é a água da chuva que traz o volume que ele tem. Então, conclusão, o rio Amazonas é um regime fluvial misto. Então, coloca ali na frente de mista, exemplo, rio Amazonas. Mais uma vez citado como exemplo. Tudo bem? Tendo escrito isso, vamos lá. Chega de delta, chega de foz, chega de estuário. Vamos para o restante da folhinha, moçada. Olha o que a folhinha mostra. Tem um monte de termos importantes que a gente tem aí. Rios perenes, nunca secam. Mas se você tiver um deserto, aí já é um rio que vem logo abaixo. Ó, rios intermitentes ou temporários. Secam na estiagem. Rio perene, a maioria dos importantes rios que tem no mundo são rios perenes. Não tem nenhum rio muito grandão que não seja perene.
O que tem é que, por exemplo, está lá no Rio São Francisco, na região Nordeste. Lembrando que o Rio São Francisco, apesar de atravessar a região Nordeste, ele começa não tão longe da gente aqui, fica a nascente dele uns 300, 400 quilômetros daqui, no estado de Minas Gerais. Ele começa lá em Minas. Então, como ele começa numa região não tão seca, sempre tem água chegando nas nascentes no Rio São Francisco. E os afluentes dele em Minas Gerais também são perenes. Mesmo que ele corra depois para o Nordeste, ele sempre tem água chegando lá. Então, ele não é um rio temporário. Agora, no Nordeste, ele tem alguns afluentes que sim são temporários. Só que são rios pequenos. Então, na bacia do São Francisco, basicamente, o próprio Rio São Francisco é um rio perene. E alguns afluentes são intermitentes ou temporários. Tudo bem? Bom, aí dá uma olhada no que vem a seguir. AC, alto curso, MC, médio curso, BC, baixo curso. Isso tem a ver, vamos ver, com a próxima imagem. Olha o que nós temos ali, moçada. Tem um rio que começa lá nas montanhas e chega até o mar. O alto curso é a parte mais elevada, o médio curso, o meio, e o baixo curso, o trecho mais próximo da foz. Tudo bem? Então, isso que é alto, médio e baixo curso de um rio. O que eu queria? Que, voltando na folhinha, vocês escrevessem 3 coisas, moçada, que são as seguintes. Voltemos para o desenho. O que está mostrando? O trecho mais plano do rio é geralmente o baixo curso, onde ele está alcançando o mar. E o trecho do alto curso não é uma região plana, é uma região de montanhas, como mostra aí no desenho, ou, como no Brasil não tem trechos montanhosos, a gente vai falar que o que temos, às vezes, é que ele nasce em planaltos, em áreas mais altas, né? Depois corre para uma área mais baixa. O que a gente fala? Pensa em 3 processos, moçada: erosão, transporte de sedimentos e deposição. O que a gente tem? Quando a água corre num trecho plano, ela corre sem velocidade. Quando a água corre sem velocidade, o material que está em suspensão nela tende a se depositar no fundo. Então, lembra que tinha o delta, lá onde o rio tem uma foz ramificada? Isso é um trecho de planície. Por quê? Porque aí, automaticamente, o sedimento que estava em suspensão se depositou. Então, se eu perguntasse para vocês assim, desses 3 trechos, alto curso, médio curso e baixo curso, qual é o que se dá a deposição dos sedimentos que estão em suspensão na água do rio? Resposta: no baixo curso, que é um trecho mais plano. Então, a gente vai falar que, enquanto o alto curso, na verdade, é uma área que tem muita erosão, porque a água, correndo no terreno montanhoso, ela corre com velocidade. Então, o barrinho que ela vai juntando, o barro, enfim, vai sendo levado até a foz, onde se deposita. Então, a gente fala que no alto curso de um rio, predomina a erosão. E no baixo curso de um rio, predomina a deposição de sedimentos. E no médio curso, é a passagem do material que se desprendeu do alto curso e que vai ser carregado até o baixo curso. A gente fala que no médio curso, o que predomina é o transporte de sedimentos. Voltemos para a folhinha. Onde está escrito alto curso, ali, eu queria que vocês botassem uma flechinha na frente de alto curso e escrevessem erosão. Façam isso. Na frente de alto curso, escrevam erosão. Na frente de médio curso, puxa uma flechinha, escreva transporte de sedimentos. Tudo bem? É o que predomina no médio curso. E onde está escrito baixo curso, bota uma flechinha e escreva deposição de sedimentos. Tudo bem? Essas são as informações que completam aí o alto, médio e baixo curso. Tudo bem? Olha que logo na sequência aparece a palavra jusante e montante. Isso vai aparecer em textos de geografia porque é uma referência muito usada pela navegação. Se um barco está navegando contra a correnteza, a gente fala que ele está indo a montante. Se ele desce o rio, se ele vai a favor da correnteza, a gente fala que ele está indo a jusante.
Então, eu queria que vocês acrescentassem na frente da palavra jusante e montante esses dois termos. Então, vai lá na jusante, puxa uma flechinha e escreve rio abaixo. Então, está descendo o rio abaixo. E na frente de montante, puxa uma flechinha e escreva rio acima. Ou seja, a embarcação está indo contra a correnteza. Tudo bem? Então, isso é uma referência importante para saber se as embarcações estão subindo ou descendo o rio. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha o que aparece na sequência. M, meandros. O que é um meandro? Vamos para as imagens. Isso é um meandro, moçada. É um rio muito sinuoso. Ele tem curvas muito acentuadas. E normalmente a gente fala que isso ocorre quando o curso do rio não está bem encaixado no terreno. Quando você tem um terreno montanhoso, ele normalmente é um terreno em que o curso do rio não se altera muito ao longo do tempo. Já quando você tem um trecho muito plano, quando vem uma enchente, a enchente ela está trazendo muitos sedimentos que se depositaram ali na planície, não é? Então, quando vem uma chuva, como o curso do rio não está muito bem encaixado, ele não corre entre rochas muito resistentes, como era na região montanhosa. Então, ele está correndo em meio a sedimentos que ele mesmo depositou. Então, a gente fala que é um trecho que pode sofrer grandes modificações conforme a enchente pode modificar o curso desse rio. É muito louco isso, mas pode ser que essas curvas vão sofrendo alterações e daqui 2, 3 anos elas vão mudando um pouco o formato. Cada nova enchente pode mudar, transformar esse curso numa outra coisa. Olha que estranho, né? Mas enfim, o que interessa para a gente é que os meandros, olha a definição que temos ali do lado esquerdo da imagem. Sinuosidade de um curso de água. Aí tem um outro um conceito, meio que uma analogia, que é caminhos emaranhados, intrigas, disfarces, os meandros da política, ou os meandros da vida. Quando a vida é muito cheia de sobes e desces, ou muito, a gente fala cheio de curvas, de sinuosidades, os meandros da vida, tudo bem? Então é isso. É uma vida que não corre, que não flui reta, ela flui cheia de meandros, cheios de altos e baixos, algo mais ou menos assim. Então, lá na folhinha, na frente de meandros, eu queria que vocês escrevessem curvas acentuadas. Então, escreve ali, meandros, flechinha, curvas acentuadas. Tudo bem? Bom, escrito isso, a gente volta para essa imagem, que mostra o seguinte, tem um rio no meio do esquema. Aí a gente tem a margem esquerda e a margem direita. Para saber qual é a margem esquerda e qual é a margem direita, o que a gente teria que fazer? A gente teria que ficar lá na nascente, em pé, olhando para onde a água vai. Aí lá na nascente, em pé, você abre os braços. Aí você tem o lado esquerdo, é a margem esquerda. Tem o lado direito, é a margem direita. Para saber se vocês entenderam, peguemos, por exemplo, esta imagem aqui do começo da aula. Ó, se você estivesse na nascente, olhando para o mar, aí você abre os braços. Onde está escrito afluente, isso é margem esquerda ou margem direita do rio principal? Pensa no rio principal. Afluente estaria na margem esquerda. E lá onde está escrito interflúvios, seria a margem direita de um rio. Então é sempre assim, pega como referência você na nascente, o teu corpo, abre os braços, olhando em direção ao mar. Aí você tem a margem esquerda e a margem direita. Tudo bem? Voltemos para a folhinha, moçada. Ó, aqui está a folhinha que vocês têm aí do lado impressa, bonitinha, né? O que a folhinha mostra? Na sequência, depois de margem esquerda e margem direita. Aquíferos subterrâneos. O que é o aquífero? É a água que se infiltrou no solo e vai para o lençol freático, que geralmente está bem próximo da superfície, coisa de 5 a 10 metros em média da superfície, o lençol freático, mas tem água que continua se infiltrando até chegar em aquíferos mais profundos, que são gigantescos volumes d'água, ao contrário do lençol freático, que não é um volume tão grande assim. E aí a gente lembra o seguinte, ó, vou pegar uma imagem aqui, que é o chamado aquífero Guarani. Ó, então dá uma olhada no que está escrito aqui. Hidrografia do Brasil. Aí embaixo, onde fica o Guarani? Aí vamos lá para o lado direito.
Aquífero se estende por 4 países e tem 1,2 milhão de quilômetros quadrados. O que significa isso, moçada? Que bem mais profundo que o lençol freático, existe aqui na nossa região, veja que inclui o interior de São Paulo, um gigantesco aquífero chamado Aquífero Guarani. Quando você vai lá no Termas dos Laranjais, em Olímpia, aquela água toda vem do Aquífero Guarani. Essas águas de poços que a gente chama de artesianos, são poços mais profundos, também é a água do Aquífero Guarani, ou às vezes nem tanto, às vezes é um aquífero menos profundo que o Guarani. Mas em geral, o poço artesiano não vai buscar água do lençol freático, são áreas bem mais profundas que o lençol freático. E lá nas profundezas mesmo, tem o tal do Aquífero Guarani. Veja que ele abastece não só o Brasil, como também o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, um conceito de aquífero seriam depósitos subterrâneos de água. Então, voltando na folhinha, ali onde está escrito aquífero subterrâneo, aponta uma flechinha e escreva depósitos subterrâneos de água. Tudo bem? Na frente de aquíferos. Então, é a água que se infiltrou, que foi parar no aquífero. Pode ser um lençol freático, pode ser mais profundo do que ele. Quando vocês ouvirem falar poço semi-artesiano, ele é mais profundo que o lençol freático, mas ele é menos profundo do que aquíferos como o Guarani. E o poço artesiano, esse é bem profundo, tudo bem? Pode ser que nem tenha alcançado o aquífero Guarani, mas ele é mais profundo que os poços semi-artesianos, tudo bem? Então vamos lá, e olha os próximos conceitos, bacia hidrográfica e rede hidrográfica. Aí a gente volta lá para aquela imagem, que é o que vai fechar a nossa aula. Ó, o que nós temos? Está vendo a linha amarelinha? A linha amarelinha delimita a região banhada por um rio e seus afluentes. Isso é a bacia hidrográfica. Já a rede fluvial é o próprio rio e os seus afluentes. Então, nós aqui no interior de São Paulo estamos numa rede fluvial ou numa bacia? Estamos numa bacia, estamos na região banhada por um rio principal e seus afluentes. Já a rede fluvial é o próprio rio e os seus afluentes. Tudo bem? Embaixo aparece a importância dos rios, e aí tem esses termos, rio de planície, rio de planalto, e o que a gente tem? Rio de planície, na frente escrevam transporte. Transporte do quê? Aliás, navegação, melhor dizendo, né? A navegação tem que ter rio de planície, porque o rio de planície ele corre reto, não tem corredeira nem cachoeira. Logo abaixo aparece rios de planalto ou montanha. O que vocês escrevem na frente? Energia hidrelétrica. Por quê? Porque a água corre com força. Se você quer produzir muita energia, construa uma barragem hidrelétrica num lugar em que a água corre com força. Porque se você construir a barragem num lugar muito plano, a água corre devagar, não favorece a obtenção de energia. Tudo bem, moçada? E depois vejam que aparece e também pesca, irrigação, turismo, abastecimento, etc. Tudo bem? Então tá aí a importância dos rios. E é assim que a gente encerra a aula, moçada, esses conceitos de hidrografia. Tudo bem? Um abração para vocês, pessoal, e até a semana que vem. Tudo de bom. Tchau, Evandro. Tchau.